pessoal, meu nome é Franciele Lima, sou advogada familiarista e facilitadora em constelação familiar. Hoje, na nossa terceira aula dos Card Games e Planejamento Parental, nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas sistêmicas do nosso promotor. Pois é, como vocês viram na nossa primeira aula, os personagens, onde também tínhamos a figura do promotor e da promotora, aqui eu trago para vocês algumas frases sistêmicas, né? Porque sabemos que em todo o processo que envolve menor de 18 anos, seja divórcio, seja ação de alimentos, uma regulamentação de visita, é necessária a intervenção do promotor. E aí, né, como que a gente, como advogado, qual é a postura que nós devemos ter em relação ao promotor? E como é que a gente traz isso para o nosso cliente? Porque muitas vezes as pessoas derrubam, né, essa responsabilidade, atribuem a responsabilidade de resolver o conflito interno do seu cliente e do promotor. Muitas vezes eu escuto colegas advogados, inclusive atribuindo uma dificuldade de um parecer ou por conta de um parecer que não era tão favorável, atribuindo a culpa do promotor. E aí, vocês concordam comigo que realmente é culpa do promotor? Pois é. As cartas sistêmicas, elas vêm de encontro com essa mudança de consciência. O promotor, ele não tem culpa e muito menos responsabilidade em relação ao conflito daquele cliente que está nos procurando para resolver o conflito familiar. Porém, ele é o responsável e é ele que tem que intermediar para que harmonize essas partes, é ele que media para que resguarde todos os direitos das crianças e adolescentes. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas frases que a gente pode direcionar do promotor para que faça com que o nosso cliente tenha uma expansão de consciência maior para resolver aquele conflito. Então, a primeira frase aqui, nós temos também 10 frases, tá? São 10 frases sistêmicas. Então, uma delas é: eu respeito a decisão de vocês, mas preciso garantir o direito dos seus filhos. Então, olha que interessante. Essa frase nada mais é que decidam por vocês, resolvam o conflito da sua família, mas se vocês não resolverem, eu, como promotor de justiça, eu vou ter que intervir. E muitas vezes ele vai decidir pelo que ele acredita que é o certo ou errado. Muitas vezes esse promotor, ele não tem acesso e nem tempo, né? O judiciário não dispõe disso para que ele conheça essa família. Diferente do advogado, do profissional advogado, que quando ele recebe esse cliente no escritório, além dele ter a possibilidade de fazer uma dinâmica e conversar com esse cliente de uma forma ativa, né? Ouvindo de uma forma ativa, ele consegue sim retirar situações obscuras. O promotor, ele não tem condições de fazer isso. Ok? Então, por isso que a gente abre a consciência do nosso cliente com essa frase dizendo, né? Eu respeito a decisão de vocês. Então, tome a decisão por vocês. Mas se eu precisar tomar, eu vou pensar apenas nas crianças. Então, aqui ele não vai ver crença, ele não vai ver a regra do jogo dessa família específica. Ele vai ver o que a lei pede. E é a letra fria da lei que vai muitas vezes doer lá no núcleo familiar. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira frase do promotor. A nossa segunda frase é a seguinte: as grandes palavras surgem do silêncio. Então, quando muitas vezes a gente vai para uma audiência de instrução e julgamento, né? Quando é o promotor que vai intervir muitas vezes ali, muitas coisas, elas são ditas no silêncio. É em uma atitude, em um gesto, a forma como o nosso cliente se senta, na forma como o nosso cliente olha para as partes e até mesmo como ele se comporta ali no momento da audiência. Então, muitas vezes, esse promotor está muito ativo, ele observa muito. Então, muitas coisas não precisam ser ditas. Então, essa frase ela quer dizer que muitas vezes a gente precisa ver além, né? Porque o nosso corpo fala, os nossos gestos falam, então necessariamente esse cliente não está dizendo o que ele quer, mas o promotor pode reconhecer e tomar uma decisão pela postura que ele está adotando ali naquele momento de audiência, tá bom? A nossa segunda frase é: eu estou aqui, eu estou apenas cumprindo o meu papel social. Pois é. O promotor, ele é responsável, ele é obrigado, né? Ele é imposto por essa situação do qual ele vai ter que decidir. E sempre voltado o olhar para a criança, independente da dor das partes. Então, quando as partes conseguem conversar, conseguem ali
resolver o seu próprio conflito, muitas vezes esse promotor ele só vai apenas homologar aquele acordo, né? Ele vai observar se aquilo está equilibrado, está harmonizado e está resguardado o direito daquela criança ou daquele adolescente e automaticamente todo mundo fica em paz, tá? Então ele vai cumprir apenas o papel social dele, nada além. Então a gente não pode atribuir a responsabilidade do promotor, né, numa situação dessa, apenas por conta dele tomar uma decisão que vocês, né, que os nossos clientes não tomaram na oportunidade que foi lhe dado. A outra carta, ela diz o seguinte: crianças não têm o poder de decisão. Pois é, muitos clientes chegam em nosso escritório e eles estão na criança, né? Eles estão na birra, porque quem faz birra, quem tem picuinha são crianças. E uma criança, ela não tem realmente poder de decisão. E aí a gente costuma dizer que o promotor de justiça, na visão sistêmica, ele é o pai. Então não é o pai que dita as regras? Então nessa situação, quando os pais daquela criança envolvida no conflito não conseguem resolver o conflito, quem vai resolver é o juiz, que é o pai lá no judiciário, tá bom? Então é importante a gente dar essa consciência para o nosso cliente. A outra frase é: vocês fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Então, o que a gente precisa entender nesse contexto também? Que os pais, eles têm até uma certa limitação, de acordo com aquilo que eles convivem, de acordo com aquela referência paterna que eles têm, de acordo com a referência das suas crenças, né, dentro do seu contexto familiar. Então, muitas vezes, a gente também precisa dizer para eles o seguinte: vocês fizeram a parte de vocês. Então, até ali vocês deram conta ou não, e agora eu tomo a decisão, tá? Então, quando também o nosso cliente ouve essa frase, muitas vezes eles querem um tempo para pensar. E é onde a gente muitas vezes consegue aquele acordo tão desejado, porque a gente entende que a criança vai ser beneficiada, tá bom? O acordo em direito de família, principalmente quando a gente fala num planejamento parental, que nada mais é as regras de convivência, quando a gente está falando de alimentos, a criança precisa ser vista, né? A criança tem que ser acolhida. Então, se esses pais não conseguem, por conta das suas emoções, acolher essa criança, olhar para essa criança, o promotor vai fazer. E aí não tem barriga me dói, né? Então, a gente precisa ter essa consciência e dar essa oportunidade para o nosso cliente fazer a escolha deles, para que as regras sejam ditadas por eles. Uma outra frase também aqui: todos nós estamos a serviço da vida. Exatamente, né? Qual é o significado de estarmos aqui hoje se não for a serviço da vida, né? Então, além do nosso contrato de honorários, a gente precisa olhar para o ser humano, né? Para o contexto daquela criança. Quem é que olha? Muitas vezes, se o colega advogado não conseguir olhar para aquela criança, não conseguir olhar para aquela família, e ele realmente não estiver a serviço da vida, os emaranhamentos são muito maiores. E aí realmente a gente não consegue resolver o conflito, e esse é o bem típico cliente que ele vai voltar, ele vai ser aquele cliente repetente, como a gente diz, mas infelizmente não por excelência. É aquele cliente que ele nunca vai estar satisfeito. Todos os acordos ele vai voltar reclamando de algo, ele vai se sentir injustiçado, é o cliente que ele vai voltar com várias situações recorrentes, porque ele não está preenchido, né? Tem algo que falta ali para ele. Então, por isso que é importante a tomada de consciência, tá? Isso fica muito mais leve, muito mais equilibrado, inclusive para nós, profissionais da área familiarista, tá bom? Uma outra frase é: todos pertencem a um sistema. Pois é. A importância dessa frase é como se o promotor tivesse na função ali de pai desses clientes, dizendo: todos pertencem a um sistema. Eu tenho o meu sistema e vocês têm o sistema de vocês. E vocês têm certeza que vocês querem que eu resolva isso para vocês? Porque eu vou resolver de acordo com o meu sistema, de acordo com as minhas crenças, de acordo com a regra do jogo da minha família. Então, é muito importante quando a gente mostra essa carta para o cliente pergunta: mas o que significa isso? Né? Então, essa carta ela vem representar exatamente isso. Então, eu deixo com vocês, porque o sistema é de vocês. Eu dou oportunidade para que eles decidam por eles, tá? Para o que faz sentido para aquela família. Aí temos mais uma outra frase, é que quem chegou primeiro tem precedência, tá? Por que a gente fala isso? Justamente por conta dos divórcios, né?
Muitos casos de divórcio, a gente percebe que eles são recorrentes. Então, quando a gente ouve a história do nosso cliente, a gente observa que ele já está no segundo, terceiro relacionamento. E por que será que isso acontece? Muitas vezes porque o companheiro anterior não foi visto, não foi honrado, não foi respeitado. E aí ele não consegue seguir adiante. Porque quando não se respeita a precedência, que nada mais é que a hierarquia do nosso sistema familiar, porque aquela pessoa existiu e você só está agora nesse relacionamento graças a essa pessoa que não está mais. Então, quando a gente honra, quando a gente reverencia essa situação com respeito, quando a gente olha para tudo isso com respeito, tudo fica mais equilibrado. Então a gente percebe que os relacionamentos acabam sendo muito mais maduro, o relacionamento muito mais então, os relacionamentos dão muito mais certo, né, quando isso acontece, porque nós estamos aí no adulto e não mais na criança, tá bom? Uma outra frase também muito bem conhecida do nosso Bert Hellinger é: uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Então, isso também vem de encontro com a frase anterior, que todos pertencem, né? Mesmo os que não vieram, que são os filhos abortados, os relacionamentos anteriores, os filhos do outro casamento, né? Então, todos têm que pertencer, porque quando existe uma exclusão, a dificuldade é tão grande da gente equilibrar e harmonizar essa família que a gente não consegue seguir. E aí, claro que vai ser instalado vários conflitos. Então, a nossa última frase é: dê apenas o que você tem, tome apenas o que necessita. Então, ninguém é obrigado a dar o que ele não tem, a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. Então, você não precisa dar além, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas cobram ou têm expectativas além daquilo. Então, você me cobra, você cria expectativa, tanto do cliente para o advogado, como do advogado para o cliente, ou até mesmo com o promotor, judiciário em si. Então, eu só dou aquilo que eu tenho e eu só tomo aquilo que eu verdadeiramente necessito. Então, muitas vezes, a gente, voltando a algumas frases anteriores, a gente precisa ter paz e não a razão, tá bom? Então, essa é a nossa terceira aula com frases sistêmicas do promotor. Eu encontro vocês na nossa quarta aula de formação do Card Games Planejamento Parental. Até lá!